Nós estamos aqui para conversar sobre o segmento de sedãs executivos esportivos, ou, em outras palavras, os sedãs coupés. Sedãs que são 4 portas. Sedãs executivos esportivos. Estamos aqui para discutir um pouquinho esse tema com vocês. O vídeo de hoje é um oferecimento dos nossos amigos da Pirovani Import. Compra, venda e consignação de veículos seminovos premium. A indicação do Amigos por Carros é a Pirovani. Do meu lado esquerdo, nós temos o Audi RS7, motor 4.0 V8 biturbo com 560 cavalos. Do meu lado direito, nós temos um M6 Gran Coupé, 4.4 V8 biturbo também com 560 cavalos. Dois carros magníficos. Talvez você pense, existe algo acima disso nessa categoria? Talvez. A história é o seguinte: dentre os carros que não são exatamente esportivos puros, o mais próximo dessa proposta, que seja capaz de levar uma família com razoável dignidade, é esse tipo de automóvel. Mas, será que existe algo acima? Sim, existe o Mercedes AMG GT 4-door, no caso a 63 que está aqui comigo. Então aqui a gente está com a GT 63S no caso. Assim, a história desse carro funciona basicamente assim, a Mercedes viu, na verdade a AMG, né, viu um espaço maior, porque tudo que está aqui, ela é exclusivamente a AMG. E está num topo acima da M6, talvez futuramente com a M8 Gran Coupé que a BMW vai lançar ainda, mas a gente tem chassi e plataforma da classe E aqui, só que de um nível acima, um nível de performance. Na realidade, o AMG GT 4-door ele é baseado no Coupé, o AMG GT. E essa sopa de letrinhas nos leva ao sedã mais poderoso que a Mercedes fabrica hoje, certo? Motor 4.0 V8, debaixo do capô 639 cavalos para 91,7 kg de torque. E a história é o seguinte: em termos de concorrente direto desse carro, hoje eu só consigo enxergar um automóvel. Tem gente que fala que é a S63, eu acho que não. Não. Até especialmente aqui no Brasil, pelo quesito preço, pacote, esse carro tem claramente Panamera a competição do Panamera, Turbo S e Hybrid. A história é o seguinte: isso é o máximo de esportividade que a Mercedes-Benz consegue entregar quando o assunto é um sedã executivo esportivo capaz de levar a família. Inclusive, ressalte-se que este carro tem 3 opções de banco traseiro. Os bancos isoladamente concha, os bancos executivos e o que está dentro deste carro, que são os bancos com 3 lugares. É tipo o que tem na Panamera, nas versões normais, a Executive, talvez seja isso que aconteça, né? É a prática. A questão é o seguinte: quando a gente lembra em comparação com o RS7 e o M6 Gran Coupé, isso é um degrau acima. Tá? Esse é um carro de mais ou menos 0 km, cerca de 1.100.000, 1.150.000 reais. Vai variar um pouquinho de acordo com o pacote de opcionais que você vai escolher. E rala exatamente com o mesmo valor da Panamera Turbo S e Hybrid. Ah, e uma curiosidade para quem está acompanhando a gente, esse carro ele já é 200 kg mais pesado que a E63. Talvez por isso que a Mercedes colocou aquela potência da S, a 63S, de 639, um pouco mais aí, porque você pode dar uma canseira. Aqui provavelmente o chassi vai ser melhor que o da E de torção no circuito. Aliás, a gente vai falar mais, mas esse carro, até esse momento, é o recordista de carro sedã, família 4 portas em Nürburgring Nordschleife. O pessoal tem ideia, esse carro é assim, é absurdo, tá? Ele é 3 segundos mais rápido que o Carrera GT, ele é basicamente o mesmo tempo de uma Enzo, que uma época as revistas pegaram todos os carros e fizeram lá. Então, cara, se pensar que o recorde da Enzo até de 2008, desse carro é de 2018, 10 anos depois que fizeram o recorde da Enzo, você poder falar assim, então, esse carro anda que nem uma Enzo, até mais que o Carrera GT, em Nordschleife. E é por isso que eu falei na introdução deste episódio que isso é o mais próximo de você, que tem uma família, andar com um carro com performance de esportivo puro. No caso de hipercarro de 15 anos atrás. Vamos lá, quando a gente começa num Mercedes como esse, original 639 cavalos, 91,7 kg de torque, câmbio de 9 marchas da Mercedes. Até uma coisa engraçada, né? Não tem manopla aqui, é aqui, ergonomicamente até estranho, porque a gente acostumou, a própria E era aqui. Aí, bom, em termos de modo de condução, a gente pode selecionar entre Comfort, Sport, Sport Plus, Race e o Individual, onde você coloca o que você quer. Por exemplo, eu quero o volante do Comfort, a suspensão, mas eu quero o motor na resposta mais agressiva. Mas como esse é um carro Sport,
Eu vou começar no modo Race. Até para vocês verem que a suspensão, vamos lá, ela é um carro rígido, mas não é um rígido cansativo. Aqui é uma rua bem ondulada, certo? Não é uma rua gostosa de andar, mas ela vai bem, tá? Sim, amigos, eu amei na E63S isso e continuo amando nesse carro, apesar desse câmbio ser uma evolução daquele. Mercedes, os tempos de câmbio ruim acabaram. Mas o ponto é o seguinte, né? A gente sempre falou, puta, o cara que compra um carro desse é aquele cara que não pode ter o esportivão puro, tá procurando algo que atenda a família também. Pela primeira vez eu posso falar pra vocês, esse não é um carro leve, não é um carro pequeno, mas é um carro muito bom de tocada. Eu acho que esse carro anda mais que a MG GTS. Não. Primeira tração integral, você não, olha o eixo traseiro trabalhando. Não, cara, a questão é o seguinte, o nível de resposta que você tem desse carro não é um nível de resposta que você esperaria, tá? O carro é grutural, obviamente, esse carro não tá original, são 104 kg de torque para basicamente 724 cavalos, é coisa pra caramba. Cara, é retardado mental o nível de resposta que esses carros têm. Por que eu vou cravar aqui já que eu gosto mais desse carro, inclusive, do que do próprio Panamera? Nossa, como pode fazer curva tão bem, velho? Gente do céu, que automóvel, que automóvel. Obviamente, pelo fato esse carro ter uma preparação só do mapinha, é uma coisa um pouquinho mais civilizada. É uma coisa mais de boa. Então, por exemplo, ela não tá com downpipe, não tá com aqueles pipocos agressivos, tá na medida perfeita, ela passa muito bem com um carro ainda elegante, tá? Ela não é exatamente um carro que eu posso dizer pra vocês tão refinado do ponto de vista de conforto e luxo. Por dentro, é absurdamente bem construída, absurdamente bem acabada. Eu arrisco dizer que esse carro tá a alguns níveis acima de qualquer outro produto Mercedes, talvez vá rivalizar com o Classe S, certo? Mas aqui dentro, o couro não tem, você olha aqui dentro da cabine, não tem nada pobre. Gente, é sublime, mas você até se esquece que esse carro ele é complicado, porque ele entrega demais quando o assunto é tocada. O carro é gruturalmente rápido, gente. Mas acho que, como a gente fala, o principal concorrente por preço, peso, potência, tudo, é justamente, na minha opinião, o Panamera Turbo S e Hybrid, tá? Não tem como negar. São carros muito parecidos, propostas muitíssimo parecidas. Por mais que eu ame e sangre Porsche, eu vou ter que dar a mão a torcer, tá? Este automóvel, na minha opinião, é mais divertido de dirigir, é mais esportivo de direção do que o Panamera Turbo. A gente só andou no Turbo, não andou no Turbo S Hybrid, mas a questão é a seguinte, por mais que você no Turbo S Hybrid jogue ainda mais potência, ainda mais torque, se não me engano são 680 cavalos, só que para 87 kg de torque. A questão é que você tem 300 kg a mais. E uma das coisas que a Mercedes-Benz soube fazer e que eu percebi na E63S é estes carros, eles disfarçam muito bem a massa. Você jura de pé junto que esse carro pesa uns 400 kg a menos do que ele. E você acha que é uma MG GT mesmo? Essa puxada, mínimo turbo lag, tá? Só que a questão é o seguinte, direção completamente assistida eletricamente, só que ela tem um ponto muito interessante. Ela é extremamente bem calibrada. Eu sinto o asfalto, o que é um milagre pro tipo de tecnologia que está aqui, e ela tem o peso certo. Ok, não é aquele peso hidráulico de antigamente, mas eu sinto que eu estou num carro de 700 cavalos. E a minha conclusão foi que o automóvel ele não é um carro que foi concebido como um carro executivo e depois transformado em esportivo. Então, ele já nasceu esportivo. Você matou. Essa é a questão, porque é por isso que isso aqui é assim, não tem mais negócio da Mercedes, é total influência. Aliás, olha o próprio câmbio, ó. A Falterbach. Exatamente, da própria. E eu vou ser sincero, eu não vou nem jogar na equação M5, o RS6, o RS7, porque esses carros estão abaixo desse aqui, são muito mais baratos. Isso é um carro de basicamente entre 1.090.000 até 1.150.000. É muito dinheiro para um automóvel que não é exatamente um carro esportivo puro. Mas a realidade é, a única coisa que esse carro não tem de esportivo puro são as 4 portas e a condição de levar 4 pessoas.
Porque a realidade, ó, até pra gente colocar no modo mais civilizado, ó, tá vendo? A gente se embanando um pouco na ergonomia, em interagir com tudo que o carro oferece. Vou dar só uma voltinha de leve aqui, para o pessoal entender que ela é um carro relaxado, que as pessoas conseguem trafegar. Obviamente, eu tenho falado isso, eu acho que o Mercedes-Benz ele passou por um processo de BMWização e a BMW um processo de Mercedização. É um carro um pouco mais rígido, tá? Por exemplo, as portas, os vidros não tem borda. Ele é um coupé 4 portas. Qual que é o grande ponto dessa história toda? Ele tem alguns barulhinhos típicos de um carro mais esporte. O que isso quer dizer? Apesar do acabamento, ter uma alcântara no teto em todos os lugares, ele é um carro grande, nessa hora você nota o tamanho dele na hora de manobrar, certo? Mas a câmera de ré não deixa nada a desejar. Arrisco dizer que a câmera de ré dos conjuntos da BMW é um pouquinho melhor que desse carro, tá? Mas a questão é o seguinte, ele é um carro que tem os barulhinhos mínimos assim de acabamento, tal, que é normal, mas não é barulho. É a junção do couro, na verdade, isso, né? Entendeu? São um barulhinho que eu notei, por exemplo, também presente na E63S. Esses carros estão calibrados mais esportivamente do que nas gerações anteriores, tá? Aqui é uma rua esburacada, agora eu estou no modo que, por exemplo, eu vou ficar no anda e para do trânsito. Esse carro, meus amigos, a hora que você exigir do motor, pode esquecer. O consumo não vai passar de 3,5, 4 km por litro. Tá? Brilhante, reafirmo. Nunca dirigi um carro deste tamanho que tivesse a tocada desse carro. Pai de família, sua resposta chegou. Você que quer um carro puramente esportivo para levar a sua família junto, você pode agora, desde que você esteja disposto a gastar R$1.100.000 mais ou menos. Tá? Vou mostrar para vocês agora alguns detalhes da MG GT 4Door, que às vezes assim num teste a gente não consegue mostrar com muitos detalhes, né? Mas alguns primeiros, logo que você olha aqui na frente, volta da lanterna tem um detalhe de fibra de carbono aqui, algo que você espera que seja, eu acredito que seja tão caro quanto o farol Swarovski que é oferecido na classe S, né, na S63. Aqui embaixo, essas entradas aqui tá mostrando fechada, mas a ideia é uma herança que vem da MG GTR, né? Então, quando ele está fechado, ele diminui o arrasto, né? Mas quando o sistema do carro está muito quente e aqui em cima não consegue refrigerar o suficiente, aqui embaixo ele abre, né? Mas a ideia é manter mais fechado para diminuir o arrasto, como eu falei. Então a ideia é só refrigeração, né? Outro detalhe também, a questão da cor aqui, a Brilliant Blue Magnum. É uma cor que eu vou mostrar até para você, se eu acho que vale a pena. Porque é o seguinte, se você for olhar esse carro na rua, num sol, você não vai perceber, mas se você chegar perto, ou num ambiente talvez escuro assim, e você for com uma iluminação, você coloca aqui, você vê esse detalhe, que ele é fosco, mas ele tem pigmentação, então ele é um azul brilhante. Eu tinha visto uma vez com uma cor oficial da Desino, que é o programa de personalização da Mercedes, também oferecido aqui também. A roda aqui, essa aqui é 275/35/21, aro 21 lá atrás, até um pouco mais, né? É 315, olha o tamanho e diâmetro da roda. Aqui também freio, ele é oferecido como opcional freio de cerâmica, mas esse aqui, pelo que eu estou vendo, perfurado também, pelo detalhe assim, é de aço, né? Aproveitando já que eu estou aqui, ó, a gente acabou não falando exatamente na hora do teste, mas esse detalhe aqui, V8 Biturbo 4MATIC Plus. Quando você vê o 4MATIC mais o maisinho aqui, que é o Plus, isso significa que você desligando o controle de tração e estabilidade, você automaticamente desliga esse diferencial dianteiro. O carro, por padrão, é tração integral, mas quando você desliga tudo, ele vira só tração traseira, né? Não é uma boa fazer isso na rua, que você vai tomar uns sustos, mas talvez provar isso no circuito, porque quando você desliga tudo, ele aciona o que eles chamam de Drift Mode, entendeu? Então, essa é a ideia para uma diversão aí. E você, como a Panamera, né? Você aperta, então ele desbloqueia aqui. Aí você tem acesso a 456 litros de maneira padrão, passando até mais de 1.000 litros de espaço de porta-malas. Se você vira aqui e apertar esse botão, aí você tomba o sistema de um lado, o banco traseiro, dos dois lados, e depois desse outro aqui, o banco do outro lado, né? E apertando aqui em cima também para você fechar automaticamente, né? Então ele abaixa e tranca também. Lembrando que esse carro, assim como a versão Coupé AMG GT e as suas derivações, com exceção da GTR acima, né,
você tem esse aerofólio que ele sobe, né? Então em certa velocidade ele sobe para te dar mais estabilidade em alta. Ou então você pode usar simplesmente como um sistema show-off, você quer simplesmente estar no farol para todo mundo te olhar, você aperta, aí como a Panamera ele levanta e forma aquele ângulo de um coupé, né? Tem um detalhe que eu falei uma vez aqui no Amigos por Carros, por que as empresas não faz o escape quadrado assim, ou por que ele vai lá para dentro, que o pessoal fala, é um escape fake, né? Por dois motivos. Primeiro que o quadrado é a ideia da estética, seguir as linhas do carro. Segundo que essa ponteira, ela não é acoplada no escape, porque se acontecer um acidente e você bater o carro, Deus me livre, espero que não aconteça com ninguém, mas é fácil, você só troca a ponteira. Se o escape viesse de fato até aqui atrás, eu vou te falar, você vai ter que trocar todo o escape. E trocar um escape desse nível de carro é muito caro, né? Como eu falei, ele é uma mistura de muita coisa, muitos botões aqui, parece que você está até num avião, né? Mas o que eu vou te mostrar é esse touchpad aqui na frente primeiro, tá? Então ele funciona como os telefones de hoje em dia, que é por indução, né? Então você está assim, não faz nada, mas você aperta aqui, você sente aquele clique, aquela vibração, né? Aqui é a mesma coisa, tá? Bancos aqui, você tem duas opções aqui, tanto o banco do motorista quanto do passageiro aqui no menu. Você tem a opção de massagem nos bancos dianteiros. Então você clica, você tem esse alta intensidade, tem esse Hot Relax Lumbar. Ele basicamente, como diz o desenho, né? Ele faz como se fosse, dá pequenos toques na sua coluna quando você está sentado aqui. E isso é aquecido, né? Aqui, é engraçado isso aqui porque não tem outra maneira de falar, mas o carro em si, ele te oferece oportunidades de você, dependendo do teu humor. E você existe até um modo automático, o carro ele te lê e te interpreta do que você precisa. Tipo, você está muito estressado, está mais agressivo no volante, você muda no modo automático, ele te oferece opções. Por exemplo, você quer um ar fresco. O que é isso, Energizing Comfort? Então aparece até uma descrição aqui. Luz azul esverdeada e uma brisa refrescante transborda você ao mar. Ele muda as cores do LED em volta aqui, que a gente vai mostrar com inserts. 10 minutos de ativação do músculo. Movimentos... Basicamente, o que vocês estão vendo aí é uma moça, é um vídeo feito pela Mercedes com uma voz guiada em português mesmo. A guia que basicamente é a sua Siri aqui da Mercedes, né? Ela te ajuda a fazer exercício enquanto você está dirigindo no trânsito. Você já imaginou fazer isso? Então o que acontece? Ela até fala, mexe na posição, fique assim, pressione o pé. Ela vai dando várias dicas e é estranhíssimo em você pensar que você consegue fazer exercício durante o trânsito, né? O que mais? Os pedal shifts aqui atrás, luzes infinitas, um teto solar... Mais coisas aqui, sistema de navegação, câmeras 360, ar-condicionado individual do Ozone. Aqui na esquerda você tem o segundo maletino, como o Corne falou. Você tem uns botões aqui que você pode ligar controle de tração e estabilidade, você pode deixar a suspensão mais confortável, ó, modo Comfort e o modo Sport. Esse carro tem o AMG Ride Control, que é também basicamente uma suspensão que não é reativa, ela é proativa. É isso, exatamente. Ela tem as bolsas, certo? Mas ela consegue entender o asfalto que o carro está trafegando e antever isso para minimizar o sacolejo dentro da cabine, tá? Sacolejo, é isso aí. Tem aquela propaganda lá da galinha, lá, upside down. Era da Mercedes. Boy, you turn me inside. Não, vamos parar que vai dar strike. E aqui o próprio escape, você tem a opção normal, mais silencioso. Você pode pôr não só também no chassi, start stop, o próprio aerofólio show off para você deixar do jeito que você quiser. Mas quando você deixa aqui no escape, aproveitando, ó, ele muda, né? E quando você coloca no Sport, é que é muito sutil, tá? Mas ele reproduz que nem nos M5 aqui e na M6 aqui também. Aquela M6 que a gente testou também, da Pirovani, também tem a questão aqui, se vocês querem assistir aqui em cima, vocês podem ver o teste que nós fizemos do M6 Gran Coupé. Uma proposta um pouco mais sensível ao bolso brasileiro, certo? Exato. Então assim, tudo que você tem aqui, você tem aqui. A ideia é exatamente você estar num circuito, não ficar tipo, putz, eu queria mudar um negócio para não exatamente tirar. Então você tem tudo aqui. É raro fazer na escola, como costumamos falar, né? Então... Não, chega, pelo menos. Ó o banco aqui enchendo aqui, ó. Tem esse negócio também que eu ia comentar. Você tirou do banco do motorista agora? Eu acho que tá desativado. Na E55 eu gosto da V8 Compressor, da W211,
eu brinquei com o Corne, eu falei, você faz a curva, você já saiu do banco, depois ele enche, né? Ele é meio Caramba, retardado. o que tá acontecendo? Aí, só que aqui ele meio que ele vai junto ou quase até antevém, né? Mas outra coisa também, porque a gente tá falando muito de concorrente e tudo mais. Eu acho que o concorrente que vai pegar assim na lata, até esse momento que a gente tá gravando, ainda não lançou. Que vai se chamar M8 Gran Coupé. Concordo. Porque a M8 já é um carro muito mais caro. Esse carro eu tava falando pro Corne, esse carro custa 20 mil libras a mais que uma classe E e uma S63. Então você fala, tá, mas espera aí, qual que é a diferença desse carro para uma S? Bom, a gente já falou que isso aqui é uma pegada esportiva. O banco ele é mais duro, que não tem nada a ver com uma S. Nada. Lá na Pirovani tem uma série 7. Até eu falei, deixa eu dar uma olhada na série 7. Eu abri a porta e falei, não, esquece. Porque eu já tinha sentado nesse banco. Aqui é outro nível, aqui é um carro muito caro esportivo. A S é um carro muito caro, luxuoso. Então assim, é até uma surpresa. Eu não andei na E63, eu queria muito andar. Mas assim, tendo a experiência da Four Door aqui com a roda traseira esterçante até... Cara, isso aqui muito forte. Cara, é muito forte, velho. Dá boa. Aquela Panamera Turbo que a gente pegou da Pirovani também, que era mexida, né? Aquele carro, quando eu tava andando com você, tem um momento que eu tava andando com o Corne na marginal. Eu falei, Corne, a gente tá muito rápido. É perigoso esses carros assim, você dá pra molecada. Porque é exatamente, você não tem noção de quão o carro, ele é leve. Parece realmente que eu tô andando num carro esportivo, sabe, cara? Isso aqui é um perigo. Não, é fato e completamente. É tipo, você fala, não, é um sedanzão forte de reta, mas tem freio, acelera. Não senti fadiga, tá? A gente deu umas freadas mais fortes que não tem fadiga. Não, mas aqui também não vai ter. Assim, obviamente eu gostaria muito. Eu aposto que esse carro pode entreter levemente num track day. Não daria 5 voltas seguidas, mas uma volta quente bem dada, esse carro vai ser interessante. Mas o que eu adoraria, como a gente já comentou o negócio da Enzo e do Carreira GT de tempo, cara, você chega lá, fica quieto na tua, vai num track day, só chega, tudo bem pessoal, beleza? Fica na tua, não fala nada. E seja um piloto ou as experiências que você tem já de circuito, você dá uma volta, cara, a galera vai ficar meio assustada com o tempo em Interlagos num carro desse, assim, sabe? Não, é um carro grande, pesado, cara. Eu acho Mas assim, eu acho que dá um susto na galera. é muito calor, vai ser, entendeu? Mas a questão é o seguinte, cara, é um baita automóvel. Eu acho assim, não sei se você concorda com o que eu vou te falar. Pra mim, a única coisa, acabamento, espetacular. Sim, mas a ideia do carro, cara, Mas, cara, ó, é fibra insana. de carbono, aí você raspa aqui, entendeu? Acho muito bonita a cabine. Gostei que ela é arejada, é espaçosa. Motor sublime, câmbio excepcional, suspensão muito É boa. perfeito. O câmbio deixa Mas tudo mais voltado para esportividade. É aquele refino Mercedes-Benz com esportividade. legal. E só uma diferença, a MG-GT, o GT, as derivações são dupla embreagem. Esse câmbio que a Mercedes trouxe, que é o tal do Torque Clutch Transmission, a ideia é exatamente, não é isso, tá? Mas lembra na Panamera híbrida que a gente trouxe, que ele tem um câmbio PDK, mas a gente percebe que o PDK não é o mesmo Não da é o PDK calibrado Turbo, né? agressivo. Essa ideia é uma engrenagem que ela é banhada a óleo, que ela ajuda exatamente a dar um up para ser mais rápido. Porque a grande crítica que eu falava de C63, tá? Eu falei, cara, não dá, aqui é uma vida a troca de marcha do carro. E aqui realmente é uma escola nova, né? Não, cara, eu já tinha gostado muito do câmbio na E, nesse daqui ainda melhor. E acho que é uma coisa interessante que é um câmbio que faz muito bem os dois papéis, né? Funcionar como automático e funcionar como um câmbio automatizado, rápido e esportivo, entendeu? Cara, acho que pra mim é isso. Se eu tivesse que fazer a crítica, é realmente uma coisa que demora pra aprender a mexer um pouquinho isso aqui tudo. É muita opção. Você tem manetino na direita, manetino na esquerda. É que sabe o que é? O da BMW, da Rodela, talvez seja mais Eu intuitivo. nunca achei que... Ó, tá vendo que o mundo É mais ficou... intuitivo. Esse é um dos momentos que a gente tem que assumir. Quando o iDrive surgiu, era o capiroto e todo mundo falava, meu, que coisa, que sistema horrível, cheio de opção, difícil de interagir. Hoje em dia, É o contrário, né? é exatamente o que eu falei. A BMW, ela se mercedizou e a Mercedes se BMWizou. Só que a questão é o seguinte, eu ainda confio um pouco mais na resistência. Assim, o Mercedes envelhece melhor que a BMW. Sempre vou assumir isso mesmo, amando BMW. O Amigos por Carros indica a Pirovani Import, brigadíssimo por essa oportunidade. Que obra de arte, que belíssimo automóvel. Agradecimento também ao Nando e parabéns. Mais um remap muito bem feito. Deixa eu conversar com ele. Mas é isso, gente. Se Tô você curioso. chegou no canal agora, gostou do que viu, não esquece de deixar o like.
para não perder tudo de novo que a gente faz, se inscreve no canal, ativa a notificação no sininho e bom, se vocês gostam tanto do que nós fazemos aqui, vocês podem ver os 2 últimos testes que nós fizemos com nossos amigos da Pirovani. Em cima, tributo aos R8 os V10, embaixo, Saudades. a Lamborghini LP 550-2.